interessante, né? Meu amigo morreu, o que eu posso fazer pela alma dele? Tudo que você fizer para a família dele, estará fazendo para ele. Na verdade, a morte é só uma passada de dimensão. Poderíamos até ampliar essa pergunta sua. Ou seja, a pergunta dela é: meu amigo morreu, o que eu posso fazer por ele, pela alma dele? Você pode dizer: a mãe, o pai, ou qualquer outra pessoa que você ama morreu. O que eu posso fazer pela alma dele? Em primeiro lugar, você pode honrar tudo que ele fez. Ou seja, quando uma pessoa morre e tem as suas obras que foi feita, honrada, então você alivia a alma dele. Ele está vivo na casa das almas, chamado Mansão dos Mortos, né? Você também pode fazer para os parentes dele. O que você fazer para os parentes dele, em nome dele, você estará alegrando a alma dele, né? As demais coisas são as demais coisas. Se, por exemplo, ele aparecer para você, alguma coisa, entre 40 dias costuma aparecer, né? Mas aí não quer dizer que ele vai. Veja aí no nosso canal, pessoas que morrem, até os 40 dias elas aparecem aos parentes, né? É uma lei. O que você pode fazer para uma pessoa que já morreu a alma dele está em tudo que ele faz. A alma dele está no parente. Se ele tiver filhos, você der um bombom para o filho dele, porque, como se fosse ele onde estiver, ele vai ficar contente. Isso não acontece? Nós somos filhos de Abraão. Aí Cristo falou: vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam em mim. Vocês são filhos do diabo e querem agradar o diabo. O diabo é um morto. O diabo não existe em carne. Então, quando a pessoa faz a obra do diabo, agrada ao diabo. Quando você faz a obra de Deus, agrada a Deus. E quando você faz a obra do falecido, você agrada o falecido. Porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Entendeu? A tal ponto, nós encontramos no livro de Apocalipse, os caras lá reclamando: até quando, Senhor, vingarás o meu sangue, o nosso sangue que foi derramado? Né? Encontramos também, quando Cristo morreu, os mortos levantaram do túmulo e foram visitar os parentes. Então, existe sim algo entre o vivo e o morto. E Cristo falou: Deus não é Deus de morto. Então, Abraão não está morto. E Abraão está onde? Nos filhos, na doutrina dele. Na fé de Abraão, eu fiz o meu escudo. Então, se alguém, um amigo, um parente morreu, como eu faço para agradar essa pessoa que morreu? Faça nos filhos. Isso está até na promessa. Se a pessoa faz uma promessa e a pessoa que morreu, antes de receber a promessa, você dá para os filhos, dá para a mulher, principalmente filhos. Quem é que está entendendo? A mulher chega para mim: pastor, eu fiz uma promessa, mas antes de eu cumprir a promessa, o cara morreu. Se ele tem filhos, tem, pois faça para os filhos, a promessa está paga. Eu tinha um amigo meu chamado Seu Paulo. Seu Paulo era muito brincalhão, era aquele senhor de idade, do bigode branco, brincalhão. Eu gostava muito de Seu Paulo. Era uma mistura de seriedade com safadeza. A gente trabalhava numa oficina, eu era almoxarife e Seu Paulo era torneiro mecânico, né? E Seu Paulo era aquele tipo assim de velho safadinho que a gente gostava, né? Safadinho no bom sentido, né? Eu gostava muito de Seu Paulo, muito mesmo, né? Tenha vergonha. A gente brincava como um homem brinca com outro homem, né? Aí eu disse um dia a Seu Paulo: Seu Paulo, eu um dia vou ser um grande escritor e vou escrever vários livros. Aí ele disse, tinha um bigodão grande, ele disse: meu irmão, as pessoas escrevem livros só rico. Esses pastores aí que escrevem os livros é tudo rico. Eu digo: então eu fico rico e escrevo. Não, isso é coisa para gente grande, rapaz. Eu digo: é para você grande. Eu naquele fogo, né, 15 anos, 16 anos. Aí eu disse mais para ele: Seu Paulo, eu vou escrever vários livros. E o primeiro que eu lançar, eu vou entregar para o senhor, na sua casa. Aí ele disse: esses cabos, tu tá doido, crente? Tu tá doido? Seu Paulo era maravilhoso. Seu Paulo é aquele velho
aquele coroa, assim, com cara de brabo, que é brincalhão, que é meninão ainda, sabe? Aí tem as malíciazinhas, brincadeira de homem com outro homem, né? Deus ilumina onde ele estiver. Aí, o tempo se passou, eu fui para o seminário, seu Paulo ficou na fábrica, depois eu viajei, passaram muito tempo, aí seu Paulo morreu, né? Seu Paulo morreu, e eu soube, um amigo meu morava vizinho, aí eu fui lá visitar a viúva contou como é que foi a morte, tal. Eu disse, Deus o tenha. E eu tinha lançado o meu primeiro livro, que foi Como Evitar Problemas. Eu lancei esse livro 2 vezes, agora está na internet de graça, né? Então eu escrevi o primeiro livro, que foi um ditado que os anjos falaram na minha cabeça, eu escrevi o livro Como Evitar Problemas. Eu vendi meu carro e editei. Fiquei a pé, vendendo livro, né? Às vezes a gente é meio doido da cabeça, né? Vendi meu carro e fiquei a pé. Aí editei o livro e fiz um plano para espalhar o livro pelo Brasil todo. Como? Vendendo a caminhoneiro. Então eu vendi muitos livros a caminhoneiro. E os caminhoneiros, eu peguei muita amizade com gente do Rio Grande do Sul. Muita amizade. Os gaúchos, de Santa Catarina ali, Joinville, os caminhoneiros. Aí eu ia vender livro, almoçava, jantava com eles. Senta aí, tchê! Aí comeram aqui tomaram um chimarrão. Eles são meio cismados, mas depois que eles notam, o irmão ali, o irmão vendendo livro. Olha o livrinho, quem quer o livrinho? É como evitar problema. É um cara inteligente e pode evitar problema. Pode, menino. É um anjo que falou pra eu. Quanto é? Aí eu vendi o livro, Aí dessa forma eu espalhei o livro pelo Brasil inteiro. Foi um plano que eu fiz. Eu tomei chimarrão demais, comi costela de porco, de vaca. Os gaúchos cozinham bem, meu irmão. Tava lá, os caras grandão com as barrigonas lá de fora. Senta aí, tchê! Tu tá fazendo o quê? Aí eu pregava para eles, conversava, ouvia eles. Eles já me conheciam já. Lá vem um irmão vendendo livro. Aí eu me lembrei. Eu disse, eu prometi a seu Paulo que eu iria dar um livro a ele. Mas seu Paulo morreu. Então eu vou lá. Eu fui na casa da viúva. Aí ele disse, olha, eu gostava muito do seu marido. Eu prometi dar a ele, quando eu fosse escritor, escrevi do meu primeiro livro, eu prometi dar um livro para ele. Então eu vim entregar um livro para você. Aí entreguei um livro para ela. Então isso também serve para promessa. A promessa de uma pessoa feita para outra. Aí, se a pessoa não conseguir cumprir a tempo hábil, então tem os filhos, né? E a esposa, né? Então, para você agradar uma pessoa que já morreu, é exaltar a memória dela. Muitas religiões, né? Muitas religiões fazem isso. Os judeus fazem isso direto. Então, os judeus fazem isso. Eles exaltam, né? Isso é espiritismo, pastor. Fale mal de Abraão para um judeu. Fale mal de Isaac e Jacó para um judeu, para tu ver se ele não vai meter um murro em tu. Entendeu? Então, a forma de um judeu exaltar, porque todos eles já morreram. Isaac, Jacó, Abraão, todo mundo já morreu. Mas eles continuam vivos em suas obras e nos seus filhos. Você está entendendo? Então, para você agradar uma pessoa que já morreu, é você agradar seus filhos. Pastor, eu queria tanto dar um beijo a uma pessoa que morreu. Então, você pode até visitar a cova, né? Conversar um pouquinho com ela. É muita honra, né? E beije os filhos. Não fale mal de Abraão, não. Por exemplo, o cara diz, você não pode fazer isso com uma pessoa morta. Abraão não está morto. Então, a forma de exaltar Abraão é valorizando a obra de Abraão. Qual foi a obra de Abraão? Na fé de Abraão, eu fiz o meu escudo. A fé de Abraão. Existe uma ligação entre os parentes e o finado.
A gente não nasceu sem um umbigo. Tem alguém aí que está me escutando que não tem umbigo? Quando os caras ressuscitaram, quando Jesus morreu, que só o livro de Mateus escrito em aramaico tem. Quando os caras ressuscitaram, os caras foi para o bar beber? Foi para a igreja rezar? Não. Eles foram para a casa dos parentes. A Bíblia diz, muitos santos... Todo mundo já morreu. Hã? Mas eles continuam vivos. Olha! Em suas obras, Maria. com seus filhos. É. Você está entendendo? Então, para você agradar uma pessoa que já morreu, é você agradar seus filhos. Então assim, se você desagradar, não adianta eu dizer que eu amo Abraão e ser contra os judeus, que são filhos dele. Você está entendendo? E quando os caras ressuscitaram lá quando Jesus ressuscitou, né, morreu, os mortos ressuscitaram, foram visitar quem? Visitar os parentes. Existe uma ligação entre nós e os parentes. Quem foi visitar Cristo? Abraão e Elias. Aí o cara diz que se a lei e os profetas, sim, mas os dois eram parentes de Cristo. Os judeus acreditavam que o espírito de Abraão, Isaac e Jacó e outros visitam as tendas das festas de Sucote. Olha aí, essa é uma crença judaica. Obrigado aí pela dica. Olha, os judeus acreditam que o espírito de Abraão, Isaac e Jacó e outros visitam a tenda da festa de Sucote. Então assim, existe uma ligação entre o vivo e o morto. Só tem aquela parte que os crentes citam, que o morto não sabe de nada, que o morto é um abestalhado, está dormindo, né? Mas existem outras partes, né, que mostram os mortos se levantando da tumba e visitando seus parentes, Cristo entrando na mansão dos mortos, pregando para os mortos, então os mortos não estão dormindo. E a cabala judaica, ela fala muito de defunto. Bem, a Bíblia toda é defunta. Elias, Isaac, Elias está vivo, né? Todos os caras da Bíblia morreram. Todos. Mas nós honramos eles. Por que nós honramos ele? Falando dele, contando o exemplo dele. Então, se você ama sua avó que já morreu, fale bem dela. Por isso que os antigos diziam, bater na boca, bate na boca, as ossas dela não escutam. Né? José, Moisés e Jesus também visitaram, certo? Foi mesmo. José e Moisés e Jesus também visitaram. Então, assim, o judaísmo tem muita coisa que a igreja tirou, a outra igreja aproveitou, mas existe uma ligação, sim, entre você e as pessoas que estão em outra dimensão. Tanto aqueles que vão nascer, como aqueles que já foram. É como se a gente fosse uma dimensão do meio. Os que já morreram foram para outra dimensão e os que vão viver estão chegando na nossa. Entendeu? Podemos agradar aqueles que não chegaram, fazendo eles chegarem direitinho. Podemos desagradar interrompendo. Todo país que interrompe filho, acaba-se. Coloca na lei e se acaba. Se colocar o Brasil, também pode ser Brasil, brasileiro, pode ser o que for, afunda. É uma lei. Os antigos diziam, afinada fulana. E não falava em defunto de noite. A minha avó não falava, minha mãe também não. Né? E se falar, fala de bem. Mas de noite eles escutam muito bem, diziam os antigos. Então, quando ia falar alguma coisa de ruim, de algum finado, dizia, bata na boca que ele não escute. Isso é uma crença, não somente católica, mas judaica. Né? Existe um treco-treco entre nós. Existe uma ligação. Apesar de ter um abismo, o morto não pode chegar aqui e conversar com você, mas esse abismo uma vez abre uma porta. Deixa eu ver, mas eu também sonhei que uma mulher veio na minha direção e me falou que eu sou Maria tal, preto, daí acordei. Peraí, ela falou que era ou que você era? Ela falou que era, foi? Exato, dizia afinada fulana, deixa eu ver mais. Então existe uma ligação, tá? Se você quer honrar uma pessoa, na verdade a gente não morre, fica as obras, né? As casas que meu pai se levantou, tá todas vivas. Na verdade a gente mora onde os defuntos construíram. Brasília, por exemplo. Quem construiu Brasília foi os candangos. A maioria dos candangos já morreram. Aqueles que não morreram estão com 90, 100 anos. Então tudo aquilo foi construído por defuntos. Você está entendendo?
Aí você acha que não existe uma ligação? Existe uma ligação. A obra que você faz permanece. O filho que você faz permanece. E nós ficamos naquilo que nós fazemos. Se você faz um filho, quando morrer, você está no filho. Entendeu? Cristo falou, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quando eu falo, eu posso falar em nome dos meus antepassados. Dentro de mim está Dona Marinete, sou Joel, está Chiquinho, está o Dominador, está um bocado de coisa. Então veja aí, o grito do leão, a voz dos antepassados na sua boca. Isso é uma sabedoria tão grande, gente. Se você souber usar, você muda a sua vida. Aqui a gente está de passagem, nada é novo, tudo é emprestado. E outra coisa, é verdade, Silvia Regina comenta. E outra coisa, os antepassados ajudam você na genética. Ajudam. É só você desentupir uma raiz certa, você detona. Pastor, eu sou entupido, eu não consigo vender nem comprimido para tosse. Quando você desentope a veia de um antepassado seu que é vendedor, aí você brilha. Então, ele está em você. Entendeu? Quando a gente diz, eu sou filho de fulano, eu estou dizendo, eu sou da mesma natureza de Cicrano. Está na Bíblia, gente. Tudo está na Bíblia. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus dizia que era Deus. Jesus dizia que era filho de Deus, filhote de Deus. E os judeus acreditavam que quando você diz eu sou filho de fulano, quer dizer eu sou da mesma natureza de fulano. Aí tentaram matar Jesus só porque Jesus disse que era filho de Deus. Se Jesus tivesse dito eu sou filho do diabo, eles não tentavam matar Jesus. Olha que coisa, a vida é cheia de contradição, né? Se Cristo dissesse eu sou filho do diabo, filho do capeta, ninguém tentava matar Jesus. Mas Jesus disse eu sou filho de Deus, os caras tentaram matar Jesus porque quer ser da mesma natureza de Deus. Então quando eu digo eu sou filho de Abraão, eu estou dizendo que tem a mesma natureza de Abraão. E outra coisa, não se deve cultuar a anjos e nem antepassados, mas podemos honrá-los com a nossa fé, guardando a boa doutrina quando nos deu, entendeu? Então quando eu cito a minha mãe, cito o meu pai, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Quando eu vou ao cemitério e fico chorando e orando lá, você acha que ela não sabe de nada? Então existem muitas coisas entre o céu e a terra que nós não sabemos. E quando a pessoa desencarna, ela ainda fica 40 dias aqui entre nós. Veja aí no nosso canal, quando a pessoa desencarna, fica 40 dias. E eu provo na Bíblia, provo no Talmud, Cabala, Torá, tudo. Porque a gente não quer aceitar, mas que fica, fica. Então assim, a gente passa por esse mundo e deixa a obra. E essas obras tem nós dentro. Você está entendendo? E aí a gente passa para dentro dos antepassados. A gente habita com os nossos. Sempre habita. Agora, temos a impressão genética que nós nascemos de um pum. Não temos ligação com nada. Nós temos ligação sim. Por isso que você é pecadora. Você comeu lá da maçã? Você ouviu a serpente? Você transou com a serpente? Não. Mas você é filha de Eva, você é filha de Adão. Então você tem uma natureza igual. Honrai pai e mãe, para que se prolongue seus dias aqui na terra. Como é que a gente honra pai e mãe? Se alguém está falando mal do teu pai, você tem que tomar as dores. Entendeu? Mostre a parte positiva do seu pai. Quando a gente honra, o pai é assim, quando seu pai é bruto, mas ele é certo, pastor, ele é bruto, mas é correto, então está honrando. Meu pai é um safado, é bruto, é ignorante. Ele está certo ou errado? Ele está certo, mas é ignorante demais. Você não está honrando seu pai. Você não está honrando sua mãe. Vai viver menos. Está na Bíblia. O que mais... Eu vejo isso na minha família. Quem mais honrou o meu avô e minha avó foi tia Luzia. Tia Luzia honrou meu avô e minha avó até a morte. E ela morreu com 90, quase 98 anos. Nunca foi num médico, nem ginecologista, nem nada. Morreu virgem.
Então, isso acontece, gente, né? Isso acontece. Então, você honra as pessoas que já passaram nessa vida, vendo as partes positivas dela. Mas se a pessoa que passou é um cabra safado, depois deixa quieto. No momento que você pensa, você invoca. Você está entendendo? Então, assim, honrar as pessoas que já passaram é muito importante para que a energia delas venha para nós. E queira ou não, todos os seus antepassados estão dentro de você. Por isso que tem gente que tem uma força descomunal, porque eles têm os antepassados. De ti, Abraão, virão reis e sacerdotes. Então Abraão pariu reis e sacerdotes. Abraão está nos seus filhos. A força genética permanece. Nós entramos para dentro dos nossos filhos. Quando você vai lá chorar por sua mãe morta, seu pai morto, seu avô, não é que você vai adorar aquela pessoa. Você vai ver ali o fim que todos nós temos. Entendeu? Mas a gente tem que pegar a parte positiva. Eu vi um cara falando mal de Eva, falando mal de Adão. Aí eu disse, quem és tu? O cara vai se doer? Eu digo, vou. Quem és tu? Aquele Adão aí, você tão mal em Adão, você tão mal em Eva. Eu disse, rapaz, se tu estivesse lá no Jardim do Éden e eu também, a gente fazia pior. Deixa eu te falar besteira. Aí você vai se doer por Adão? Vou me doer por Adão e Eva. Adão era um cara justo, ele foi enganado. E Eva foi abestalhada, mas ela amou Adão e não abriu não. Ou seja, olha, toda pessoa que amaldiçoa Adão e Eva é derrotada. Você já viu isso? Eu já conheci umas 3 ou 4 pessoas que falavam muito mal de Adão e Eva. Na lama. Eles nunca saíram da lama, pareciam uns bandos de poico. Então não dá para você subir em cima de uma genética de uma pessoa que você fala mal. Sua mãe, seu pai tem muitos defeitos, mas se você condenar eles, você está condenando você mesmo. Se você amaldiçoar seus filhos, você está amaldiçoando você mesmo, é a sua carne. Então eu quero ver alguém amaldiçoar Adão e Eva e vencer nesta vida. É muito difícil, só se houver outra lei. Nós temos que saber, Adão e Eva tinham defeitos, mas Adão e Eva é você e eu. Eu e você, você e eu, minha pequena Eva, 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 me abraça e me dá a força para viver, a força para viver, e voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço do infinito, Eva, lara, lara, lara. Eva tem muitas qualidades. Adão também. Você é um Adão. Se você amaldiçoar Adão, você está amaldiçoando você mesmo. Se você amaldiçoar Eva, você está amaldiçoando você mesmo. Você tem direito. Satanás é um ladrão. Você é uma Eva. E você é um Adão. Está na Bíblia que nós é uma carne só. Está escrito na Bíblia. Escrito, escrevido. O apóstolo Paulo, depois que foi ao terceiro céu, ele disse, um mistério eu vos digo. Eu vi tanta coisa lá que não dá para dizer, mas um mistério eu vos digo, que a carne dos homens é uma só. Tome briba! Tome! Quer mais briba? Tome briba! Então não dá para a gente amaldiçoar a nossa própria carne. Tá entendendo? Então pare de falar besteira, de dizer que Eva e Adão era isso, tal. Adão era falho, nós somos Adão e estamos pagando nosso preço, o preço de morrer, de ficar velho, de viver neste mundo como fosse um rola-bosta voa e você não voa, uma barata voa e você não voa, vivendo em constante medo de morrer, de ser afetado. Os nossos maiores inimigos são nossos irmãos de carne. Vivemos em cima do medo desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente vai embora. E colocamos tanto perfume no sovaco que depois vai para debaixo da terra morrer e virar uma lama véia. Quer punição pior do que esta? Então Adão e Eva estão pagando sua dívida. Mas também eles têm qualidade. Eu sou dono dessa jossa aqui também. Eu tenho o direito de viver bem. Eu tenho o direito de comer bem. Eu tenho o direito. Satanás quer roubar meu direito. Sai, Satanás! Então você tem que pegar os direitos de Adão e Eva. Se você amaldiçoar seu pai, se você amaldiçoar sua mãe, o que acontece?
Quem é que vai dizer aí? Um filho que amaldiçoa seu pai e sua mãe, mesmo que ela seja o que for e ele que seja o que for. Me diga aí. Oi? Oi? Oi, minha linda. Oi, gotozona. Oi. Saudade do pastor? Isso é uma coisa linda, né? Pato. Pato. O que é que acontece? Oi. 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 Saudade do pastor? Quem dera ficar velho, isso também é para poucos, é verdade. Muitos já foram embora desse planeta, né? Você está certíssima, Silvia. A velhice também é uma bênção, né? Depende do jeito que a pessoa vê, né? Quem amaldiçoa seu pai, bloqueia tudo de bom que vem do pai. Amaldiçoa a si próprio. Então, o pai pode ser o que for, tá entendendo? Você resolve com ele, fala, conversa, mas não amaldiçoa. Porque se você amaldiçoar, tudo que vier dele é entupido. Eu conheço filhas que são filhas de pai muito bruto, daquele que batia até ela se mijar. Pais ignorantes, pais com 3, 4 amantes, pais que quando chegavam em casa as filhas se escondiam debaixo da cama e se mijavam de medo. Elas nunca amaldiçoaram seus pais. Hoje o pai está velho, ela cuida do pai, mas o DNA do pai passou para ela. O pai era um ótimo vendedor. O pai era um maravilhoso vendedor. Então hoje a filha também é uma vendedora, é uma vencedora. Então se a filha amaldiçoasse o pai porque o pai tinha esses problemas, essa parte não passaria para ela. Ficaria todo mundo lascado. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu posso citar centenas de exemplos aqui para vocês. Se acreditar, acreditou. Se não dá para conviver com o pai nem com a mãe, se afaste. Cada um para o seu quadrado. Mas aí se você bloquear seu pai e sua mãe, tudo que vem bom da sua mãe é bloqueado. Tudo que vem bom do teu pai é bloqueado. Quando você abençoa seu pai e sua mãe, aí você está lá, meu Deus, me ajuda, pai. Aí o cara sonha de noite, mesmo de problema. O cara sonha com o carro atolado num buraco, descendo a ladeira e atolado. Aí vem a mãe do cara, pega o carro, levanta o carro, dobra, bota o carro para cima, para a ladeira subindo, pá, pode ir. Aí o cara entra no carro, que isso, gente? Isso é a genética. Eu chorei quando aconteceu isso comigo, sabe? Isso foi comigo. Eu estava passando um problema, aí disse, meu Deus, me ajude. Aí sonhei de noite a minha mãe, eu vinha no meu carro vermelhinho, aí eu batia num buraco, disse, eita, pílula, e agora? Lascou. Aí lá vinha minha mãe sempre foi forte, né? Minha mãe era um trator. Eu acho que se minha mãe vivesse em outros tempos, era uma guerreira. Quando ela era nova, meu amigo, era tanta bunda que ela jogava a gente em cima da bunda dela e a gente não caía, não. Forte, né? Ela pegou o carro e virou o carro, botou de frente para cima. Pá, pode ir. O que é isso? Isso é a genética. Isso é o espiritual. Você é ligado aos seus antepassados. E o problema foi resolvido? Foi. Então, seu pai, sua mãe, mesmo que esteja morto, ele está com você. Na genética. Na gegé. Aí vamos dizer que você tem um pai que ele é muito inteligente. Aí você amaldiçoa esse pai, você vai ser uma jumenta, uma burra. A força genética dele não passa para você de jeito nenhum. Pode passar para o seu trisneto, mas não passa para você. Você tem uma mãe que tem algum problema com você, e você amaldiçoa a sua mãe, então vamos dizer que sua mãe tem uma saúde de ferro. Então prepare para ficar doente, porque a saúde dela não vai passar para você. Você acabou de bloquear você mesmo. Qual é o fim que uma árvore tem se ela cortar as suas próprias raízes? Ela morrerá seca. Então, por mais que as nossas raízes tenham problemas, nós dependemos dela. Você depende do seu pai e da sua mãe até o último dia da sua morte. Até o último dia. A genética vai acompanhar você. Então, a mãe, você diz, minha mãe a tua mãe tem uma saúde de um touro.
Aí você amaldiçoa sua mãe. Ela, pastor, tem uma saúde de um touro, mas era safada. E era? Era. Aí senta a língua. Você está sentando em si mesmo. Michele, amaldiçoa a si mesmo, Edelyn Rayane fica amaldiçoado, fica. Então quando você entopa aquela raiz, vamos dizer que você é um filho da mãe. Aí você amaldiçoa sua mãe, então tudo que for bom, se tiver alguma coisa boa nela, é bloqueado. Agora se tiver alguma coisa mal, vem. A maldição abre as portas do mal. Vamos dizer que a sua mãe tenha parentes marginais e tenham parentes doutores. Então, quando você amaldiçoar a sua mãe, vai ficar só com os marginais. Na genética, com filhos, na sua saúde. Se você abençoa a sua mãe, aí você abre a raiz boa dela. Gente, eu estou falando isso de coração, não tem nada escrito aqui. Eu estou dizendo isso para você, com um homem que trabalha com libertação há 35 anos. Por mais que seja muito, pastor, meu pai é um rapá. Sabe o que é um rapá? Rapá é o quê? Erigueiro. Ele pega até as galinhas. Deixa a vida dele. Mas minha mãe sofreu demais e tal. Sim. Mas o que você tem a ver? Cuide da sua mãe, cuide dele. Mas ele é um rapá, Aí senta no mar, amaldiçoa ele para você ver. Aí vamos dizer que ele tem a saúde boa. Aí você não vai ter saúde, porque a sua saúde vem dele. Gente, você é uma árvore. Tudo que uma árvore tem, você tem. A árvore tem a seiva, você tem o sangue. A árvore tem as raízes, você tem as suas tripas. A árvore precisa da semente todos os dias da vida dela. Porque o que é uma árvore? É uma semente nascida. O que é você? É seu pai nascido, sua mãe nascida. Então não convém bater de frente. Você está entendendo? Não convém. Os antigos diziam isso toda hora. E o jovem dizia, que nada, isso é um otário. Aí o velho dizia, fala assim com seu pai não, tá? É um otário, eu amaldiçoo ele. Pois pronto, tudo que vier bom dele é cortado. E o que é de ruim é liberado. Mesma coisa se você amaldiçoar um filho. Se você amaldiçoar um filho, tudo que é bom naquele filho aparece. Abençoar, né? Se você amaldiçoar, tudo que é ruim aparece. Vira marginal, vira tudo de ruim. O problema do Brasil é maldição que a gente joga demais. Mas tem países que são piores, que jogam a praga até no vento. Vê lá como é que tá. Vê lá. Existe um fundo espiritual nas coisas. Então, assim, bronca, essa menina aí que eu conheço, ela pode dizer, olha, meu pai era um rapaz, meu pai tinha uma mulher ali, outra lá, uma na casa ali, outra na... O velho era tarado, o velho gostava, passava a mão na bunda mesmo. Era bruto, era ignorante. Mas aí ela ainda procura ainda algumas qualidades, mas não deixou a gente passar fome. O pai precisou, ela estava ali. Você está entendendo? O pai precisou bancar, ela bancou. Dá para notar que essa pessoa tem uma raiz desentupida. Então, mesmo aquele velho sendo meio safadinho, mas ele tem coisas boas dentro dele. Dá para me entender, sim ou não? Quem que está entendendo? Não existe ninguém totalmente bom. E não existe ninguém totalmente mal. Você arranca a cabeça das pessoas abençoando. E você arranca as maldições das pessoas amaldiçoando. Então evite amaldiçoar. Principalmente pai e mãe, que é a tua raiz. É a tua raiz. A árvore que amaldiçoa a raiz, ela morre. Entendeu? Então, as broncas que ele tem com o seu pai, com a sua mãe, com o seu pai, deixa eles se resolverem. E resolve, conversa, mas não bate de frente. Quem é que está entendendo aqui, gente? Sim ou não? Me diga uma coisa, vamos dizer que uma árvore tenha 4 raízes. E essa árvore resolve entupir essas 4 raízes. Então ela vai ter o quê? Vamos participar? Bora? Já que a gente está ao vivo, vamos participar? Ela vai morrer. Mas vamos dizer que uma árvore tenha 4 raízes e resolve entupir 3. Ela vai viver? Vai, com dificuldade. Quem que está entendendo? Eu já tratei de mulheres que tem pai empresário que limpa a bunda com nota de 100. E eu disse, vamos pedir arrego ao seu pai, porque a secretária do seu pai, ela ganha 30 vezes mais do que você. Vamos pedir arrego a ele. Não peço, pastor, ele é um cachorro. Eu notei que ela amaldiçoava o pai. Não tem dinheiro nem para pagar o aluguel. E o pai voa de jatinho, vive na França, na Inglaterra.
A secretária do pai resolve tudo. Tudo. E o marido dela não consegue nada na vida. Eu disse, vamos pedir arrego. Arrego! Mas pastor, ele é safado. Bem, ele já foi safado com vocês? Já, aquela sim, mas perdoa e vamos pedir arrego? Não. Pedir arrego, tu tá procurando um emprego de um salário mínimo, teu pai pode dar 10. Não! O velho tem energia. Ele é safado. Procura ela agora para você ver, tá do mesmo jeito. Passa ano, entra ano, passa ano. Ela tá com a raiz entupida. Quem entupiu essa raiz? A boca dela. Eu sei que a mãe dela tem bronca do pai dela. E essa bronca é motivo das duas amaldiçoar o velho. Mas o velho não cai e elas não se levantam. Por quê? Porque ela entupiu sua própria raiz. O velho, ele cuspindo, ele faz ouro. Então a raiz do velho, ele pode ser cachorro, ele pode pegar mulher, ele pode gostar de uma quenguinha. Mas ele tem uma parte boa nele. Então quando a gente amaldiçoa, a gente não amaldiçoa a parte ruim. A gente amaldiçoa a parte boa. Entope exatamente aquilo que vai te fazer bem. Quem é que está entendendo aqui? Gente, isso é uma profundidade muito grande. Meu pai, a gente brigava muito. Filho briga com o pai, né? Mas antes de morrer, eu pedi a bênção. E ele pediu para me abençoar. Aí quando eu fui 2 anos depois, ele morreu. Pronto. Desentupiu aí, né? Isso acontecia quando o pai estava para morrer, o pai chamava os filhos e abençoava os filhos. Quando Jacó chamou os filhos, ele abençoou. Libera a raiz genética. É como se o seu pai, fosse o seu princípio, a sua raiz. No momento que você corta o seu pai, corta a sua mãe, corta todo mundo, você está cortando você mesmo. Você está entendendo? Eu conheço um cara que é filho de bandido e é delegado. O pai do cara é um bandido e o filho é delegado. E o filho é tão brabo quanto o pai, só que o pai é no mundo errado e o filho é no mundo certo. Mas ele está usando a mesma raiz. É uma contradição, né? Pastor, eu sou delegado, mas meu pai é traficante. Vamos orar para ele se converter, né? Não amaldiçoe ele, não. Mas a habilidade que o pai tem com armas, com homens, o delegado tem também. Não foi o delegado que aprendeu na escola, ele já tem, tá entendendo? Ele falando comigo, os cabas pensam que quer mandar em mim, mas eu sou o delegado, quem manda aqui sou eu, seu espírito de liderança. O que é que eu vi? Que o pai dele, apesar de ser traficante, tem um espírito de liderança. E ele herdou a liderança, só que ele usa para o bem, e o pai usa para o mal. Se ele amaldiçoar o pai, o que é que acontece? Ele não é liderança nada, peril, ele não é nada. Aquela veia é cortada. Você está entendendo, gente? Sim ou não? E bênção pode ser cortada? Pode, porque se você falar mal com sua mulher e você maltratar a sua mulher, as bênçãos de Deus são cortadas da tua vida. Então a mulher é uma fonte. Se acorda no que eu estou falando, véi. Se acorda. A Bíblia é bem clara que se o homem maltratar a mulher, eu sei que tem mulher que qualquer coisa tem um punho é maltratado, mas se o homem for mal com ela, ele não recebe nada. Então se não deu certo, deixa essa mulher para lá, arruma outra mais bonita. Mas aí é o seguinte, quando você maltrata, quando você estagna na vida, porque ela é uma fonte, é uma raiz, a sua raiz entra nela e puxa o DNA. No momento que você maltrata ela, não vem. Dá para entender que na Bíblia, 2000 anos atrás, tem isso? Então, assim, você que tem pai e mãe, né, geralmente é assim, a mãe tem queixa da avó e a filha tem queixa da mãe. Todas as 3 são derrotadas. Quem que entendeu? Mas sabe por que é derrota? Não tem amor, não tem nada. Não é um caso, tem muitos casos, né? Eu já vi casos assim. A mãe reclama da avó, que a avó era uma safada, não sei o que lá. A filha reclama da mãe. A avó odiava ter filhos. A mãe odeia ter filho, não sei porque nasceu, foi uma que eu dei sem pensar. E a filha não quer ter filho. Isso é uma maldição hereditária, uma entupindo a outra. Resultado, todas são derrotadas. Entendeu como é a coisa? Mas também já vi filha que dizia, minha mãe era muito namoradeira. Os homens comiam na mão dela. Era. Vem cá, Tonhão. Oi, moleque. Como aqui na minha mão o cara comia. Ela estava reclamando, dizendo que a mãe dela brincava com os homens comiam na mão da mãe dela.
E os homens comem na mão dela, na casa um só, né? Mas come. Então, o DNA ele vai passando, como fosse um cano. Aí você diz, eu não quero o DNA de fulano. Pronto, fechou? Você pode fechar, velho. Agora você fecha o bem e o mal. Tá entendendo? Ou seja, a mãe é doente e o pai é saudável. Aí você fecha o DNA da mãe e deixa só do pai, você tá fechando para a saúde. Quem é que tá entendendo o que eu tô falando? Senhor Nhau é meu gato, mas eu tô sabido. Então assim, por mais que ele tenha bronca e que tenha problemas, não tem ninguém que seja mal, que não tenha nada de bom dentro. Eu já vi filho de estuprador virar pastor. E ele nem sabe que é filho de estuprador. Eu sei porque a mãe dele me contou. Entendeu? Bem indicado. Por quê? Porque ele não amaldiçoou o pai, ninguém cortou essa raiz. Dentro daquele cara safado, tinha algo bom. E esse algo bom passou para o bebê, e o bebê hoje é pastor da igreja aqui, uma das igrejas. Ele não sabe, ele pensa que é filho da mãe, mas na verdade ele é filho da irmã. A irmã dele foi quem teve, vítima de um estupro, indo para a igreja. Então, as amigas, interrompe, a mãe disse, não, traga aqui para o sítio que eu vou criar como meu filho. Então pouca gente sabe, só a mãe, o pai, ela e eu. E o guri é lindo, maravilhoso, bem casado, na época era presbítero, hoje já é pastor da igreja. Tudo que faz é abençoado. Ou seja, aquela parte mal do pai dele, biológico, não passou. Mas passou uma parte boa. Tinha uma parte boa, pastor? Tinha. Todo ser humano tem uma parte boa e uma parte ruim. Todos nós temos uma safadeza dentro de nós. Mas todos nós também temos uma bênção dentro de nós. E como despertar essa bênção? Abençoando. E como despertar a parte ruim? Amaldiçoando, falando mal. Procure uma pessoa que amaldiçoa pai e mãe, que seja vencedora. Procure. Eu estou te dando essa missão. Procure uma pessoa que fala mal do pai e da mãe constantemente, que é vencedor. Procure. Procure. Vai ter uma dificuldade muito grande de encontrar. E às vezes pode até encontrar, mas a bênção vem de outra pessoa, vem da mulher. E quando o pai tenta matar, e também é criminoso, como proceder? Deixa quieto, velho. Deixa quieto, não matou. Quantos pais não tentaram fazer a mãe abortar o filho? Quantos? É um erro. Mas não tem perdão, não? Então assim, tem essa bronca, né? Mas não amaldiçoa. Não amaldiçoa. Porque, queira ou não, mesmo ele com esse problema enorme, que ele tentou fazer a gravidez ser interrompida, ele vai resolver, né, com Deus, mas ele tem uma parte boa dentro dele. Será que não tem? Aí se nós cortar esse cara, a gente está cortando tudo que vem dele, bom e ruim. Você está entendendo? E se amaldiçoar, tudo que é bom é cortado, só fica o que é ruim. Então, quando esse cara é ruim, né, quem era mais ruim? Esse pai que tentou interromper a gravidez da filha, ou esse outro que estuprou a mulher indo para a igreja? Todos os dois. Mas o filho hoje é pastor, e é um bom pastor. Dirige uma igreja numa cidadezinha aqui na Paraíba, e nem sabe. Então existe uma parte boa dentro dele, que misturou com a parte boa da mãe, mesmo em uma situação incômoda. Agora, não dá para proceder, não dá para andar, tudo bem, afasta, boca cheia de praga afasta, mas se entupir, você está entupindo suas próprias raízes. Por isso que praga de pai e mãe, principalmente da mãe, é a mais difícil de quebrar, porque é como se a árvore tivesse bloqueado aquela raiz para ela. Existem duas raízes mestres, né? Mesmo que tenha uma, lá embaixo se divide em duas. Essa raiz mestre, se você cortar ela, as outras não dão sustentação. Quem é que já vive no sítio aí? Pronto, um pé de coentro. Você vê um pé de coentro tem mais de 30 raízes. Mas só que tem uma mestra no meio. Às vezes essa mestra é duas. Às vezes a mestra é uma, lá na ponta ela dá uma abertura. E essa mestra é seus pais. Se a gente cortar o pai,
As outras raízes de DNA, de espiritualidade, não são suficientes para manter. Desperte o que é bom. Diga assim: eu recebo do meu pai e da minha mãe tudo que é bom deles. Tudo que é mal, eu não recebo. Esta mulher que tem um pai que tem esses probleminha, ela é ótima. Ela é pagadeira, ela é uma boa esposa, ela é fiel, ela é uma boa mãe, ela é uma boa sogra. Ela é boa em tudo, velho. Mas a gente nota que uma raizinha foi puxada do comércio. Ela sabe vender, ela sabe comprar, ela compreende bem dentro das dificuldades que tem. E o domínio e a vida não dependem só das nossas ideias. O domínio e a vida dependem do nosso DNA também. Tá? Então, essa é um mistério. É um mistério misterado, que os antigos diziam e pouca gente compreendia. Quem está entendendo? Vamos tomar café? O que você entendeu? Eu pergunto para você, o que é que você entendeu? O que você entendeu? Diga aí. Eu estou dando a oportunidade para vocês se expressar, né? Aqui nós conversa mesmo. Namorado foi juntado 20 anos com a ex, um filho, ele foi embora e abandonou os dois, agora a gente se conheceu, começou o namoro e eu quero casar, e ele disse que ia casar comigo, e o ex virou, agora joga macumba. Oxê, aí é outro assunto, mas eu posso dar minha opinião, desde que esteja mais clarinho, né? Vamos tentar entender, mas vamos ficar nesse assunto. O que você entendeu desse assunto de hoje? Escreva aí, escrevi. Hein, Bruno? O que você entendeu? Miriam, o que você entendeu? Expedita! Expedita diz: eu entendi. Eu conheço mãe que amaldiçoa a filha cada vez que ela engravidam. Ficam com raiva delas e dos netos, bebês. Os amaldiçoa dizendo que não terão futuro. Meu Deus do céu! Nesse caso tem que repreender mesmo. Sim, eu não estou falando em repreender. Eu estou falando em questão de amaldiçoar, né? Tem que repreender mesmo, você está certíssima. Mas você tem que defender. No caso, a mulher aí tem que defender seus filhos. Vai amaldiçoar peril, né? Quer repassar a maldição, não está errado. Você tem que defender seus filhos. Ou defender, né? A amiga tem que defender os filhos dela. Aí tem problema, né? Aí, no caso, é melhor se afastar. E também dizer: não, a senhora está errada. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que não deve se cortar o elo totalmente. Ou se rejeitar totalmente. Porque rejeitará tudo que é bom. Mesmo a pessoa sendo ruim, tem algo de bom dentro da pessoa. Assim, todo filho de marginal seria marginal. Assim, todo filho de traficante seria traficante. Existe algo bom e mal dentro de nós. Pode passar o bem, pode passar o mal. Não pode amaldiçoar pai e mãe, independente da pessoa que eles são, pois entope as raízes, dificultando a transferência de bênçãos hereditárias. Uau! Falou tudo! Que isso? Autoridade! Carmen! Ela falou tudo, ó. Ela escreveu bem escrevido, ó. Não pode amaldiçoar pai e mãe, independente da pessoa que eles são, pois entope nossas raízes, dificultando a transferência de bênçãos hereditárias. Falou tudo. Parabéns. Não quer dizer que você venha repreender seu pai, venha amaldiçoar seus filhos. Não. Para com isso, pai. Para com isso, mãe. Eu não aceito, está repreendido em nome de Jesus. Pronto. Evita brigar, evita bater de frente. Tem pai que é carregado, né? Tem pai que é carregado. E aí, o DNA dele, a parte boa, estará aberta. Quando você se lembra da sua mãe, do seu pai, tudo que é bom do seu pai e da sua mãe vem. Se lembra de alegria, né? E assim por diante. Quando a gente se lembra de Abraão, tudo que é bom de Abraão não vem sobre nós, isso é espiritismo, né? A gente lembra de Elias, Isaac, tudo defuntão, tudo já passou. Então, poderíamos amaldiçoar Adão e Eva? Não. Adão e Eva errou? Sim. Adão errou? Errou. Mas quem não erra? Todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar. Nós tudo se lascou. Mas o que a gente pode fazer? A gente é a mesma carne deles. Mas tem bênção de Adão. Tem bênção de Eva também. Não só tem maldição, não. As pessoas pensam que Adão e Eva são dois malditos. Não.
Eles tiveram problemas. Eles não, nós, porque eles é nós e nós é eles. Dá para entender? Uma carne só, uma carne só, uma carne só, segundo o apóstolo Paulo, uma carne só, tá lá na briba, veja aí no nosso canal, uma carne só, Joilson de Assis, eu mostro na Bíblia, isso é uma coisa nova, tá? Você nunca ouviu falar nisso, mas ouva, e o primeiro a falar foi eu, tá? Não estou mandando você compactuar com o erro de antepassados. Compactuar é uma coisa. Você pode rejeitar e não querer que os erros dos seus parentes se repitam em você. Mas também a gente tem que sair devagar, principalmente quando é pai e mãe, porque eles têm uma raiz em nós. Tá certo? Pastor, mandei um pix. Patrícia, Deus te abençoe, Patrícia. Deus te ilumine, tá? Muito obrigado por ajudar a obra. E Jesus te ilumine com toda a sorte de bênção. Quando a gente abençoa uma pessoa, a gente desentope ela. Eu abençoo Patrícia, eu estou desentupindo ela em nome de Jesus. Você está entendendo? Quem é que viu o mistério aí?